Sejam muito bem-vindos à 10ª edição da Conferência Atlantis. Eu prometo que vou ser breve, até porque, no Brasil, se a gente fala demais, vocês sabem muito bem como termina. Bom, eu preciso seguir aquele ritual de agradecer às autoridades aqui presentes, palestrantes, patrocinadores e, claro, você que sacrificou o seu sábado para vir hoje aqui. Porque pensar no Brasil é um esporte super radical e vir aqui hoje se torna um ato político. Hoje, a Conferência Atlantis completa 10 anos. Não é uma conferência qualquer. 10 anos sendo incômodos. 10 anos dizendo coisas que muita gente preferia não ouvir. 10 anos reunindo pessoas dispostas a debater, dialogar e pensar. 10 anos sendo chamados de rebeldes, radicais e até mesmo fascistas. E justamente por isso que nessa edição nós pensamos em um tema que sai um pouco do comum, porque em 2026 é ano de eleição e nós precisamos pensar naquelas pessoas que nós vamos colocar no poder. Por isso, o tema dessa conferência é o Despertar de Atlas, como sustentar o peso do Brasil. Porque vamos combinar, nós não vivemos no Brasil, nós carregamos o peso desse país. Quando foi que a gente trocou liberdade por um silêncio confortável? Quando foi que a gente começou a aceitar que isso é normal? E é aqui que entra a analogia com a mitologia de Atlas. O Atlas aguenta tudo, o Atlas sustenta tudo. Mas chega um momento em que ele pensa, por que eu estou segurando esse peso? E é esse o momento do seu despertar. Em 2026 não é só uma eleição, é um acerto de contas com a realidade. É o momento de decidir se a gente vai continuar sustentando o peso desse modelo arcaico e que não está funcionando, ou começar a se questionar quem que colocou esse peso nas nossas costas. Então hoje não é apenas uma conferência, é um chamado. Um chamado para parar de aceitar, um chamado para parar de normalizar, um chamado para parar de fingir que está tudo bem, um chamado para você pensar. Porque no Brasil não precisa mais de gente acomodada, precisa de gente que desperta. Então, declaro oficialmente aberta a 10ª Conferência Atlantis. Muito obrigada e que comece o seu despertar. Antes de qualquer debate, antes de qualquer proposta, existe algo que nos une. A nossa história, a nossa identidade. E o compromisso com o país que queremos construir. Por isso, convido para todos ficarem de pé para a execução do hino nacional. As margens plácidas de um povo heróico brado retumbante, e o sol da liberdade em raios lúcidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se empenhou nessa igualdade, conseguimos conquistar com braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito a própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho imenso, raio vívido de amor e de esperança, terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, estrelas forte, pálido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, bela dourada. Entre outras vilas do Brasil, a pátria amada, dos filhos deste sol mais gentil, pátria amada Brasil. Deitado eternamente nesse esplêndido, ao som do mar e a luz do céu profundo, fulguras obras e florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra
flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amor. A pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, lamparote sentas estrelado, e diga o verde louro desta flor, mas no futuro e glória do passado, nos sedes da justiça clama forte, verás que o filho teu a voz já muda, nem teme quem te adora a própria morte, entre outras vilas tem Brasil a pátria amada, os filhos deste solo está gentil, pátria amada Brasil. Dando continuidade, daremos início à execução do hino rio-grandense. Podem ficar de pé ainda. Como aurora precursora do farol da divindade, foi o 20 de setembro, o precursor da liberdade. Mostremos valor e constância nessa ímpia e justa guerra. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra, de modelo a toda a terra. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. Mas não basta pra ser livre, ser forte, aguerrido e bravo. Povo que não tem virtude acaba por ser escravo. Mostremos valor, constância nessa ímpia e justa guerra. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra, de modelo a toda a terra. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. Agora podem sentar, não tem um hino do Atlantis. E para dar continuidade aos trabalhos dessa manhã, convido ao palco a nossa mestre de cerimônia, Natália Velker. Muito bom dia a todos, sejam todos bem-vindos à 10ª Conferência Atlantos. É uma alegria receber cada um de vocês nessa 10ª edição, em um momento tão decisivo para o Brasil. Hoje, nós não estamos aqui apenas para assistir palestras. Estamos aqui para refletir sobre o futuro do nosso país e sobre a responsabilidade que cada um de nós carrega diante dele. Muitos aqui podem achar que o seu voto é pouca coisa, mas de que uma escolha individual é pequena demais diante de um sistema tão grande. Mas é exatamente esse pensamento, repetido milhões de vezes, que entrega o destino de uma nação à apatia, ao conformismo e à omissão. O futuro de um país não é decidido apenas por quem governa ele. Ele também é moldado por quem aceita, por quem se cala e por quem escolhe assumir ou abandonar a responsabilidade que tem diante da própria sociedade. E é por isso que o símbolo do Instituto Atlantos não poderia ser outro senão Atlas. Na mitologia grega, Atlas é o titã condenado a sustentar o mundo sobre os ombros. E essa imagem representa a ideia que nos move, a de que liberdade exige responsabilidade, de que o peso de uma nação não reposa apenas sobre os governantes,
mas também sobre cada cidadão que escolhe, pensa, vota e decide se assume ou não o dever de proteger o nosso futuro. Mas Atlas não é apenas força. Atlas é um corpo inteiro. E um corpo só se sustenta quando cada uma das suas partes funciona em harmonia. Se o cérebro falha, não tem discernimento. Se o sangue é contaminado, não tem segurança. Se os olhos perdem a clareza, não temos direção. Se a base cede, toda a estrutura enfraquece. E se a sombra se torna pesada demais, o crescimento é sufocado. Foi a partir dessa imagem que nós organizamos os painéis da nossa conferência. Ao longo do dia, vocês acompanharão 6 discussões sobre setores profundamente impactados pelas escolhas que nós fazemos nas urnas. E é justamente por isso que nós começamos pelo cérebro de Atlas. Um cérebro comprometido já não toma decisões por si. Um cérebro que não pensa, segue a manada, repete o que é imposto e perde aos poucos a capacidade de questionar e escolher com liberdade. E é assim que o Brasil tem caminhado, com uma educação que não forma indivíduos livres, que não ensina a pensar e que enfraquece a autonomia de uma sociedade inteira. A educação e a cultura definem os rumos de um país, porque indivíduos que questionam não sustentam governos ruins por muito tempo. Mas indivíduos passivos, acostumados apenas a repetir, permitem o avanço do controle e da submissão. E é exatamente isso que nós vamos discutir agora com os nossos palestrantes que nós temos a honra de receber aqui na 10ª Conferência Atlantos. Ricardo Gomes, por gentileza, advogado e consultor, CEO do Instituto Millennium, vice-prefeito de Porto Alegre entre 2021 e 2024, onde também atuou como vereador e secretário de Desenvolvimento Econômico. Foi ainda presidente do Instituto de Estudos Empresariais e da Rede Liberal da América Latina. Também recebo ao palco Leandro Narlock, jornalista, escritor e criador da série de guias Politicamente Incorretos. Foi editor da revista Super Interessante, repórter da Veja e colunista da Crozoé, da Folha de São Paulo e da Gazeta do Povo. Além disso, é mestre em filosofia pela Birkbeck College, da Universidade de Londres. E para mediar o nosso painel de Educação e Cultura, convido também ao palco a membro honorária do Instituto Atlantos, Tamires Marchetti. Bom dia a todos, é uma alegria imensa estar aqui com vocês hoje, mediando esse painel de abertura com esses convidados super especiais. Ricardo Gomes, muito obrigada. Leandro Narlock, muito obrigada. Serão 20 minutos de exposição aqui para os convidados, tá? Com mais 10 minutos ao final do painel para as perguntas que vocês podem enviar aqui pelo QR Code, certo? Então, vamos dar início ao nosso debate aqui, que eu tenho certeza que vai ser muito interessante. Falando um pouco mais também dos nossos palestrantes, ambos têm, ao longo dos anos, uma atuação importantíssima na busca incessante por construir um país melhor por meio do conhecimento, da autonomia intelectual e da coragem de pensar, tá? Então, vamos começar fazendo uma provocação aqui, no sentido da gente refletir um pouco sobre a educação brasileira e a formação dos indivíduos, tá? Hoje a gente consegue perceber que a educação brasileira vem formando indivíduos dependentes do Estado, inserindo em uma cultura muitas vezes que desincentiva o mérito, a responsabilidade e principalmente o pensamento crítico, tá? Então, Narlock, vamos começar com você, porque acredito que a gente tem muito para falar sobre isso. O Guia Politicamente Incorreto do Brasil foi um dos primeiros livros que eu li e me
abriu a mente para pensar fora da caixa nesse assunto. Então, eu queria ouvir um pouco mais de ti. O que tu acredita que são os caminhos para que a escola ensine os alunos a pensar, em vez de só ensinar o que pensar? Isso aí. Bom dia, pessoal. Prazer. Primeira vez, eu sou arroz de festa aqui nos eventos de Porto Alegre, mas é a primeira vez no Atlantis. Até pensava, pô, será que aquele pessoal não gosta de mim? Porque nunca me chamaram para os eventos do Atlantis. Mas, enfim, bom dia a todos. Eu gostaria de começar com uma história. Até começo, não sei quem leu aí o Guia Politicamente Incorreto do Meio Ambiente, meu livro mais recente. Eu começo com essa história. Em 2020... teve pandemia, né, as quarentenas, o pessoal em casa, e eu tive o prazer de escutar a aula do meu filho. Meu filho, nessa época, tinha o quê? 10, 11 anos, e eu ficava escutando, né, enquanto eu trabalhava, eu escutava a aula dele online na sala. E ali eu percebi, a gente já sabia, né, eu já estava ciente de toda o comunismo, né, o pessoal de escola sem partido, que a gente já fala aí há muito tempo, mas me pareceu uma coisa um pouco maior. A aula parecia que ela tentava tirar o brilho do mundo. Ela tentava sempre botar uma lente pessimista, uma lente de enxergar tudo por relações de opressão, né? Tudo por um viés negativo. Tudo no mundo, né? Tudo que existe tem um lado bom e um lado ruim, mas a aula que a professora de geografia dava para o meu filho era sempre mostrando só o lado ruim. Então eu lembro que ela falava assim, tem até no livro didático, eu lembro do livro dele na época, dizendo a exploração de bauxita, né, a matéria-prima do alumínio, causa grave devastação ambiental na Amazônia, tem problemas trabalhistas, exploração do povo da Amazônia. Só isso. E eu via que o meu filho, assim, depois de toda essa doutrinação, né? Acho que não é bem essa palavra, ele estava nas nuvens, pensando quando que ele podia sair daquele inferno e jogar Minecraft de volta, né? Ali eu percebi que essa doutrinação, ela não cria pessoas de esquerda. Na verdade, se a gente for ver bem hoje em dia, os jovens estão até mais à direita que outras faixas etárias, dependendo da pesquisa. Ela cria, na verdade, desinteressados. Né? Ela cria pessoas que odeiam geografia, odeiam história, odeiam ler. Eu lembro que depois ele pegou um livro, tinha o livro, a literatura, a ficção, né? O livro de ficção obrigatório que ele precisava ler aquele semestre, e o livro era insuportável, era assim, uns extraterrestres que vieram para a Terra e viam que as pessoas degradavam o meio ambiente, e daí a solução era construir telhados verdes, reutilizar as garrafas PET, fazer cinzeirinhos, sei lá, essas coisas assim com garrafa PET. Pô, um guri de 12 anos quer saber de guerra, quer saber de competição, né? E meu filho até hoje é um parto para conseguir fazer ele ler, assim, sabe? Porque é muito difícil. Na aula sobre cidades, eu lembro que eu lembro até hoje, assim, tinha a palavra, acho que não sei se era urbanização ou cidades, a tarefa de casa, né? No meio da folha, e ele tinha que ligar problemas. Então, falta de planejamento, favelização, trânsito. Ele tinha que ligar problemas das cidades. Gente, cidades são a invenção mais sustentável que já se criou. Né? As cidades, elas em 3%, acho que até menos que isso, elas abrigam 3% da área do mundo, elas abrigam 50%, 60% da população. Né? Cidades compactas, quando você dobra a densidade de uma cidade, coloca mais pessoas no mesmo quilômetro quadrado, as emissões de carbono despencam 40%. Né? As cidades, elas existem por causa da especialização e do comércio. Tem até estudos de Roma, por exemplo, mostrando que as cidades maiores, quando a pessoa morria, você colocava o nome dela e a profissão. Nas cidades maiores de Roma, tinha profissões mais especializadas. É claro, né? Se eu quero ser um médico especializado num tipo de câncer infantil, sei lá, alguma coisa assim, vai ter pouco aquele câncer numa cidade pequena, então você vai ter que ir para um lugar grande.
né? As cidades só existem pela especialização e troca, que é o motor da prosperidade, né? Que é, né, o fato de eu conseguir me concentrar numa atividade que eu sei fazer melhor, o Ricardo em outra, e depois a gente trocar os excedentes. Essa é a razão da prosperidade. O melhor caminho para a miséria humana é a autossuficiência, você tentar fazer tudo sozinho, né? Voltando ao alumínio, né? Eu fiquei pensando, poxa, a história do alumínio é tão bonita. Até contei para o meu filho esse dia. Eu falei, poxa, o alumínio, sabe que o alumínio, não sei se vocês sabem dessa história, o Napoleão III, né, o imperador da França, quando ele tinha convidados muito importantes para receber, ele não dava talheres de ouro, de prata, ele dava talheres de alumínio. Porque o alumínio era absurdamente caro, era um metal precioso. Gente, olhem isso que louco, esse alumínio que a gente usa hoje para embalar comida, que a gente joga fora e tal, ele era mais caro que ouro há 1,5 século atrás, não é muito tempo. E como isso mudou? 2 jovens, um francês e um americano, um de 23, outro de 24 anos, eles conseguiram... o alumínio ele é abundante no mundo, né? A bauxita ele é abundante no mundo, mas você precisa de muita energia. Eles conseguiram inventar um processo de eletrólise que separa o alumínio da bauxita. Só que para isso se precisa de muita energia, mas muita quantidade colossal de energia, que a gente só conseguiu ter depois de combustíveis fósseis. Era para falar de educação, eu estou falando do alumínio, né? Mas tudo bem, já vou parar. E é uma história linda. Quando eu contei isso para o meu filho, aquele dia, depois da aula dele, ele ficou surpreso que um assunto tão chato como aquele podia ter um lado interessante. Então, essa doutrinação toda que a gente fala está criando assim, desinteressados e pessoas deprimidas também, né? Se você começa a olhar tudo como opressão entre homens e mulheres, entre ricos e pobres, trabalhadores e patrões, o mundo fica feio, né? Fica assim, pouco interessante. Então, talvez... muita gente fala que... Até estava lendo um texto dessa semana dizendo por que pessoas de esquerda, tanto adultas, principalmente os mais jovens, estão mais vulneráveis à depressão, né? Tanto homens, quanto meninas de esquerda são mais deprimidos que os conservadores, que os liberais, no sentido brasileiro, né? E talvez aqui, especulando, por especulação, essa seja uma das causas. Essas pessoas estão acostumadas a ver o mundo como uma coisa feia, sem brilho, né? Sem processos de ganho mútuo, em que os dois lados se saem vitoriosos, né? A maravilha da especialização e do comércio é que Internacional e Grêmio entram em campo e os dois ganham, né? Você tem relações que são diferentes de jogos diferente de soma zero, né? Bom, então acho que essa é a primeira ideia que eu queria transmitir aqui sobre esse assunto. Talvez um canal que a gente tenha para lutar contra a doutrinação, essa história de que a gente está há muito tempo aí debatendo, é mostrar o brilho. Vamos mostrar como é lindo o mundo que a gente defende, a lente, como é bonito usar a lente que a gente enxerga do mundo, né? E claro que não é tudo cor-de-rosa, não é uma lente cor-de-rosa, mas talvez aquelas polarizadas, né? Aqueles óculos Ray-Ban assim polarizados. Bom, outro ponto que eu queria trazer para vocês, que aquela Christina Hoff Sommers, ela chama de War Against Boys, a guerra contra os meninos. A escola hoje, hoje em dia, na maioria delas, o padrão exigido é um padrão um pouco mais feminino, né? O menino, o guri, que não se adequa a isso, ele está sendo uma menina com problemas, né? Então, os homens, por natureza, eles têm mais dificuldade para ficarem parados muito tempo escutando, eles são mais ativos, são mais competitivos, gostam de brincadeiras um pouco mais violentas. Mas hoje isso tudo é incentivar a masculinidade tóxica, né? Então não pode, o padrão feminino que se exige é mais um padrão, em geral, feminino. Não estou dizendo que todas as mulheres têm isso, tem toda uma médias que se sobrepõem, né, a curva de sino e tal, mas é nessa direção. E daí muitos professores falam, não, mas a gente tem que conter a masculinidade tóxica já na escola, né? Mas afinal, o que é essa masculinidade tóxica? É principalmente mais competição.
né, e menos aversão ao risco. Vocês sabem que tem estudos em relação a isso? Você pega homens e mulheres... Tamires, quando tiver 2, 3 minutos da meia hora, você me avisa. Pode tá? deixar. Tá. Deixa eu contar esse estudo. Pegam homens e mulheres para fazer testes de aritmética. E depois falam assim, olha, na média, os homens e mulheres vão no mesmo padrão, assim, tiram notas na média iguais. Daí chegam para os homens e falam assim, você acha que você estava entre os 20% melhores? Não, desculpa, deixa eu voltar. Se você for bem nesse teste de aritmética, você ganha alguns reais. Mas você pode ganhar muito mais se você apostar que você está entre os 20% melhores. O que acontecia? Os homens, muito menos avessos ao risco, mesmo aqueles que estavam entre os 50 piores, eles falavam, não, eu estou entre os 20 melhores, iam lá e apostavam. E eles apostavam mais do que as mulheres que estavam entre as 20% melhores do grupo delas. Né? Ou seja, o homem, quem surfa de trem? Né? Você já viu mulher surfando de trem? Não, é sempre homem. Né? A aversão ao risco. Tem doenças, né? Por exemplo, osteomielite. É uma doença, uma infecção nos ossos que acontece por graves acidentes. 90% dos portadores dessa doença, desse problema, são homens, porque quem se arrisca sempre assim, é homem sem supervisão feminina, né? Sempre é bom ter um homem com uma supervisão feminina ali para ele não fazer muita bobagem. Mas esse potencial, né, que às vezes leva a violência, leva a casos de violência contra a mulher, acidente de carro, né? Geralmente quando a gente vai ver acidentes de jovens abraçando um poste com o carro, geralmente são 4 meninos dentro do carro. Tem esse lado tóxico, da masculinidade tóxica? Tem. Mas tem um lado de maior criatividade também. Né? Como você vê uma competição maior entre os homens por parceiras sexuais e tudo isso, você tem mais tentativas. Né? Então, você pega aí grandes invenções, grandes descobertas do mundo, boa parte delas criadas por homens, é um outro lado dessa menor aversão ao risco, dessa tentativa de se mostrar, de competir com os outros homens, né? Então, acho que a gente tem que discutir esse conceito de masculinidade tóxica, que não é tão tóxico, ele tem um lado criativo, ele tem um lado interessante com ele. Tem um lado negativo e um lado positivo, né? O que acontece hoje, como eu falei do meu filho, né, é tão chato, os livros que eles precisam ler são tão chatos que as mulheres estão lendo muito mais. Hoje o mercado de ficção, eu acompanho muito isso, né, com as editoras, está enorme, está super quente o mercado de ficção para mulheres, a maior parte dos leitores são mulheres, homens leem mais não ficção, e muito menos, né? O mercado de editorial hoje ele é basicamente feminino, as mulheres estão lendo muito mais. Índices escolares, as mulheres estão ganhando dos homens, os homens estão menos interessados na escola. É um problema aí que a gente deveria talvez tentar resolver. Tem até um site aí para quem se interessar por esse assunto, guysread.com.org ou .com, com livros que meninos gostariam, que é livro com mais aventura, com mais competição, com uma gangue brigando com a outra, sabe? Que é para despertar esse interesse de meninos pela leitura. Vamos mais 2 minutinhos para finalizar e passo para o Ricardo. Beleza. Para a gente continuar depois também com o debate. Tá. Não, só uma última coisa que eu queria contar aqui. Um tempo atrás eu me encontrei com o secretário de Educação de São Paulo, um cara muito bom, impressionante, né? Foi secretário do Paraná, depois de São Paulo. Eu perguntei para ele sobre voucher, né? Pô, voucher na educação, o que você acha dessa solução, né? Solução liberal. O cara é um dos criadores do ranking dos políticos e tal. E ele falou, não funciona. Voucher não funciona porque pai não sabe escolher a escola do filho. Eu falei, nossa, que coisa mais antiliberal, né? No fim das contas, e talvez ele esteja certo. Né? E aí, acho que tem uma questão importante que é quanta liberdade vocês aqui estão dispostos a permitir na educação. Eu acho que bastante, mas a gente não pode se enganar e achar que os índices vão todos melhorarem. Se a gente tivesse, por exemplo, assim, o governo amanhã ele fala, a partir do ano que vem,
Não vai mais ter escola pública, a gente vai vender as escolas para quem quiser dividir o dinheiro entre as pessoas. Quem quiser pega seu dinheiro e faz sua escola, do jeito que quiser, sem regras. Ia ter uma tentativa e erro, uma criatividade em escolas impressionante, seria riquíssimo, seria muito melhor que os índices que a gente tem de escola hoje. Mas o que ia ter de escola ensinando o criacionismo em vez do Darwin? O que ia ter de escola ruim seria enorme. Então a gente não pode se iludir que a solução seria perfeita. Essa é uma questão delicada do liberalismo, que um mundo liberal é um mundo cheio de pessoas com escolhas não só diferentes das nossas, mas que nos irritam e que nos incomodam. A gente tem que decidir, cada um aqui tem que decidir o quanto quanto a gente está disponível a aceitar um mundo assim. Valeu, obrigado. Antes da gente continuar o debate, eu vou dar uma informação bem especial aqui. A partir das 10h30 vai acontecer no primeiro andar aqui a sessão de autógrafos com o Arthur, autor do livro Os Filhos da Democracia, que está disponível à venda aqui para a gente na estande da Livraria Santos. Então vai ser bem legal. Vamos dar continuidade aqui com o Ricardo, depois a gente vai ter mais debate. Obrigada, Narlock, pela tua introdução, foi ótima. Acho que abre a cabeça para a gente pensar, como sempre, o Narlock fazendo isso, a gente nos possibilitando pensar fora da caixa. Agora a gente vai aprofundar com o Ricardo. Nós vamos falar sobre cultura, sobre pensamento crítico e o que fazer, para que os alunos entendam, para que a gente entenda também esse medo institucional que tem do debate cultural, tá? Então, existe um medo, a gente sabe. Então, o que a gente pode fazer aqui do nosso lado para melhorar isso, tá? Então, Ricardo, por favor. Bom dia. Obrigado mais uma vez por esse convite do Atlantos. Parabéns a todos que no sábado de manhã estão aqui, depois do Fórum da Liberdade, que já nos mergulha em ideias. A gente vem cansado mentalmente, mas a Conferência Atlantos sempre é uma oportunidade maravilhosa da gente trocar ideias, E vejo aqui grandes amigos, o Bruno, o Lucas Berlanza, passou o André Burger aqui, o Leandro. Ao contrário do Leandro, eu já sou convidado aqui frequentemente, mas é porque eu estou há mais tempo nesse quinhão aqui. Digo Porto Alegre, A gente está nessa luta pela liberdade, Leandro, e é uma honra dividir palco contigo. Um cara que eu leio, que eu admiro e atribuo, então, aos meus anos de prática esse convite para dividir palco contigo. Falar da cultura brasileira, o painel é o cérebro de Atlas, Eu quero colocar um pouco do coração de Atlas na conversa também. Porque falar da cultura no Brasil invariavelmente passa pela centralização da produção cultural brasileira e pela forma como o Estado termina dominando as manifestações culturais no Brasil, seja pela sua capacidade de financiamento, seja pela promoção de uma ideia nacional de o que deva ser a cultura do Brasil, E eu vou roubar uma coisa que o Roberto da Mata fez no aniversário de 20 anos do Instituto Liberal do Rio Grande do Sul, hoje Instituto Liberdade, isso talvez tenha sido 2003, tá? Vão aí 40 anos de movimento liberal, a gente falou sobre isso ontem, Lucas? Que é comparar um pouco desse traço cultural brasileiro, Vou tentar identificar como o brasileiro se enxerga, Nos anos 40, teve duas músicas que fizeram muito sucesso e se tornaram reconhecidas por representar bem o seu país. Uma nos Estados Unidos e uma no Brasil.
A americana, ela foi composta em 1942 e ficou mais conhecida em 1945, quando foi gravada por ninguém mais, ninguém menos do que Frank Sinatra, que gravou The House I Live In, A Casa em que Vivo. Essa música foi, inclusive, tocada na posse cantada por Sinatra na posse do John Kennedy em 1961 ou 60, e representava a América, o país. Então era uma manifestação cultural da forma como o americano reconhecia o seu país. E por que reconhecia assim? Porque nos Estados Unidos o mito fundador da independência passou a fazer parte da cultura americana. A América é o país da liberdade, é o país dos livres, Land of the Free, Home of the Brave. E essa música ela dizia assim: o que é América para mim? What is America to me? A name, a map or a flag I see. Um nome, um mapa ou a bandeira que eu vejo, né? O nome América como algo que unia a todos. O mapa, né? O mapa é um fenômeno razoavelmente moderno na história do mundo. É em tempos modernos que a extensão do território passa a ter uma ligação direta. O mapa tem uma ligação direta com a nacionalidade, né? Ou a bandeira, a certain word, democracy. That's America to me. A democracia como parte essencial do que é a casa em que vivo, a plot of earth, o terreno, the street, a rua, the grocer and the butcher, as profissões, né? Or the people that I meet, as pessoas que eu encontro. The children and the playground, o espaço público, as faces que eu vejo, all races and religions, todas as raças e religiões. That's America to me. O lugar em que eu trabalho, o trabalhador ao meu lado, a pequena cidade, o pequeno povoado, a cidade onde o meu povo viveu e morreu, esse senso de história, de tradição, the howdy and the handshake, the air of feeling free, o ar de se sentir livre, and the right to speak my mind out, o direito de expressar o que eu tenho na cabeça. That's America to me. As coisas que eu vejo sobre mim mesmo, as coisas grandes e as pequenas, a banca de revista na esquina ou a casa com a mile tall, o arranha-céu, o casamento na igreja, as lágrimas, as risadas, este sonho que vem crescendo por mais de 200 anos. Você percebe como a formação cultural do americano ela é um empurra para a liberdade. A cultura ela expressa, ela encapsula. A palavra cultura ela tem a mesma raiz que a palavra culto, que é aquilo que eu tenho como sagrado, elevado, aquilo que eu prezo, diante do que eu me ajoelho. E da palavra cultivo, que é aquilo que eu preciso regar, fazer crescer. Eu não marquei meu tempo também, então para todos os efeitos estou começando agora. Aquilo que eu cultivo, aquilo que eu rego, que eu preciso tratar para ver crescer, para ver se desenvolver, é uma cultura da liberdade, é aquela cultura que coloca a liberdade como algo sagrado, mas também como algo que precisa ser regado para crescer todos os dias. Isso é uma música de 1942, que fez sucesso em 45, no fim da guerra, mas se espalhou e terminou nos salões do governo. Ao contrário, no Brasil, na mesma época, 1939, foi escrita uma música que depois o Estado Novo resolveu colocar nas propagandas oficiais do governo, uma manifestação do que era ser brasileiro. Ela foi gravada, escrita em 39, ela fez sucesso em 42 e foi propalada pelo Estado Novo. De Ari Barroso, Aquarela do Brasil. Meu Brasil brasileiro, meu mulato insoneiro,
Põe no Google insoneiro, para ver o que significa. Vou cantar-te nos meus versos. O Brasil, samba que dá. Bamboleio que faz gingar. O Brasil do meu amor, terra de Nosso Senhor. Abre a cortina do passado, tira a mãe preta do cerrado, bota o rei Congo no concado. Deixa cantar de novo o trovador, a merencória luz da lua. Quero ver essa dona caminhando pelos salões arrastando o seu vestido rendado. Brasil, para mim. Terra boa e gostosa da morena ancestrosa de olhar indiscreto. O Brasil, verde que dá. Para o mundo se admirar, o Brasil do Nosso Senhor. Ah, esse coqueiro que dá coco, aonde amarro a minha rede nas noites claras de luar. O que a propaganda oficial transmite da cultura do Brasil? Percebe a diferença entre a forma como o americano percebe a América e a forma como o brasileiro percebe o Brasil? Como um país de observação da natureza que Deus nos deu. Ah, isso aqui, olha essa lua, olha esse coqueiro que dá coco, não sei o que mais daria, onde eu amarro a minha rede. O mulato insoneiro é preguiçoso. É isso que o Brasil louva, é isso que o Brasil eleva, é essa imagem que o Brasil cultiva. Tem tanta coisa bonita na história do país que a gente deixou de cultuar. Tem tanta história de liberdade, a gente cantou o hino do Rio Grande do Sul aqui na abertura, o Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Pernambuco, tem tantas histórias de liberdade espalhadas pelo país que a cultura brasileira parece esquecer e deixar morrer. Por quê? Porque nós temos uma cultura que ela é refratária às ideias de liberdade quando ela é conduzida de cima para baixo. A cultura oficial do Brasil, ela é antilibertária. Ela é a cultura da supressão desse ímpeto brasileiro. E hoje, então, esta cultura oficial, a cultura aceita, a cultura, essa sim é a cultura da supressão da liberdade. É a cultura do politicamente correto. Isso é que é imposto ao brasileiro, o politicamente correto. Senta e obedece essa homogeneização da opinião que está sendo produzida. A cultura woke, ela não é mais do que a homogeneização da opinião. Deus o livre alguém levantar e ter uma voz dissidente. Não é all races and religions. É a raça que deve ser atacada e a raça que deve ser exaltada. As religiões, essas aqui que são as excludentes, são as opressoras, e essas daqui que são as manifestações genuínas brasileiras que devem ser respeitadas. A cultura oficial é uma tentativa de supressão da liberdade. E o Diogo Costa falou lá em onde é que foi? Foi em Lima, no evento da Atlas. Eu estava lá e ele falou uma coisa que eu sempre gostei, né? Ele falou de poesia, né? Hoje os poetas eles destroem a poesia, porque o sujeito vai estudar poesia. Ele começa estudando métrica e se os verbos são duodecassílabos, que tem uma métrica, tem o ritmo, estuda o ritmo, estuda a rima, a posição dos versos, A, B, B, A, B, A, B. Isso é chato pra caramba. O sujeito não tem como gostar de poesia. Como é que os grandes poetas fazem? Eles aprendem a amar a poesia antes de estudar a poesia. E a proposta é que o papel da cultura da liberdade é que nós aprendamos a amar a liberdade antes de aprender a entender a liberdade. É muito importante a gente conhecer a teoria austríaca dos ciclos econômicos.
É muito importante a gente entender o papel da expansão monetária na produção da inflação. É muito importante a gente entender o mecanismo. Não ler o Friedman, tá? O The Machinery of Freedom, que é uma bobagem, para provocar um pouco também. Entender os mecanismos da liberdade é importante, mas é importante a gente amar a liberdade. E a história do Brasil tem coisas sensacionais de buscar. Eu citava o Romanceiro da Inconfidência, de Cecília Meirelles, que é das coisas mais bonitas já escritas, né, no Brasil. O Joaquim Nabuco, né? Vamos ler a poesia, O Navio Negreiro. Isso é um fato esquecida, né? Nas escolas ninguém fala disso, porque o escrito, imagina por um branco, né? O movimento abolicionista do Brasil é uma coisa maravilhosa. Hoje parece que quase não aconteceu. É suprimida na educação brasileira. Imagina, a Princesa Isabel assinou a Lei Áurea. Como pode, né? Uma branca nobre, bem educada, ter feito um gesto de libertação. Então há um esforço no Brasil de suprimir essa história. Olha deixa eu puxar aqui de novo. Cecília Meirelles. Mais 3 minutinhos. Não vou tentar cumprir, porque da outra vez que eu vim eu falei demais, fui xingado da plateia. Então vou tentar ficar no prazo. Cecília Meirelles, pensa na Inconfidência Mineira acontecendo, né, com encontros secretos para tramar por liberdade. Atrás de portas fechadas, à luz de velas acesas, entre sigilos e espionagem acontece a Inconfidência. E diz o vigário ao poeta: escreva-me aquela letra do versinho de Virgílio. E dá-lhe o papel e a pena. E diz o poeta ao vigário, com dramática prudência: tenha meus dedos cortados antes que tal verso escrevam. Não é o Brasil de hoje? Tenha meus dedos cortados antes que tal verso escrevam. Liberdade, ainda que tarde, ouve-se ao redor da mesa. E a bandeira já está viva, e sobe na noite imensa, e os seus tristes inventores já são réus, pois atreveram-se a falar em liberdade, que ninguém sabe o que seja. Atrás de grossas portas, sentem-se luzes acesas e há indagações minuciosas dentro das casas fronteiras. Que estão fazendo tão tarde? Ou num sábado de manhã tão cedo? Que estão fazendo tão tarde? Que escrevem, conversam e pensam? Mostram livros proibidos? Leem notícias nas gazetas? Terão recebido cartas de potências estrangeiras? Antiguidades de Nimes em Vila Rica suspensas? Cavalo de Lafayette saltando vastas fronteiras? Ó vitórias, festas e flores das lutas da independência! Liberdade, essa palavra que o sonho humano alimenta, que não há ninguém que explique e ninguém que não entenda. Isso é a cultura da liberdade do Brasil. A gente precisa ler os livros, entender as teorias, pensar nas explicações, na racionalidade de como a liberdade funciona, mas é o amor pela liberdade que faz alguém se levantar em armas quando ela acaba. Então, se algo eu posso dizer sobre a cultura da liberdade no Brasil, é que não é a Lei Rouanet o problema. Ela é parte do problema, obviamente. Mas o problema é quando a cultura vai se esquecendo de cultuar e de cultivar a liberdade. E por isso que vocês estão fazendo há 10 anos nessa tradição aqui. É muito mais do que estudar, é muito mais do que ler as teorias, é muito mais do que os triângulos de Hayek, é muito mais do que isso. Vocês estão cultivando a cultura da liberdade. E aqui no Rio Grande também tem, Leandro, as suas, para encerrar, também tem algo que nós também devemos resgatar, porque o Rio Grande do Sul viveu esse autoritarismo do positivismo, né?
E contra o positivismo de Borges de Medeiros e de Júlio de Castilhos, se levanta um poeta dessa terra, Jaime Caetano Brown, que quando falou lá do momento da proclamação da República Rio-Grandense, da independência do Rio Grande do Sul, escreveu sobre aquele momento, né? Num berro chucro de altivez ferida, um potro alçado sacudiu as crinas. Tremeram bravos, soluçaram chinas, e a própria morte deu lugar à vida. Com violência irreprimida, retumbando pelas grotas, foram-se adensando as notas. Num crescendo barbaresco, era o hino gauchesco por 1000 gargantas entoado. Era a alma de um Estado vibrando contra os tiranos. Estremeceram-se os Andes, corcovaram altiplanos. Estremeceram os Andes, corcovaram altiplanos, desembestaram oceanos ao fragor de ideias novas. Mortos saíram das covas, abriram-se os mausoléus. Os anjos olharam dos céus para a terra aos 4 cantos. Alvorotaram-se os santos indagando ao Criador: de onde, Pai, esse clamor que chega ao nosso infinito? E Deus: eu já esperava esse grito que tardava ao céu azul. É do Rio Grande do Sul, para peito do Brasil, chucro e por demais viril para aguentar a tirania. É a sagrada rebeldia do Guasca que eu modelei. Calou-se o Supremo Rei para encerrar com majestade: eu já lhes dei liberdade, eles que façam a lei. Que coisa mais bonita, né? A gente começa com poesia, depois tem sessão de autógrafo do Arthur, que é romance também. Então a gente começa muito bem aqui. Tem referência do Narlock, de livro, tá bonito. A gente vai, mas eu vou ter que dar um balde de água fria aqui e eu vou ter que trazer uns dados sociais aqui da nossa atual situação brasileira na educação, que não está nada interessante para um bom caminho. Então, observem, a gente tem mais de 70% dos alunos de ensino médio que não possuem aprendizado adequado em matemática. Cerca de 30% dos estudantes brasileiros sofrem de analfabetismo funcional. E há um aumento de gastos sem melhora proporcional nos índices educacionais. Então, vamos conversar aqui entre a gente. Não sei qual de vocês que se arrisca a dar seus pitacos a respeito desses índices e soluções, enfim. Bom, eu gostaria de responder essa pergunta falando o seguinte: tudo que a gente tem aqui ao nosso redor é fruto de inovações. A gente está sentado no ombro de gigantesco acúmulo de inovações, né? Tanto de coisas de 2.000 anos atrás, 3.000, a roda, né? Pequenas inovações. Como tudo isso surgiu? A inovação, a máquina, é uma fantástica máquina de resolver problemas. Ela surge por tentativa e erro, certo? Então, muita gente tenta, as pessoas tentam de toda forma. O Thomas Edison, a fazer lâmpada elétrica, tentou com centenas de filamentos, né, de metais, com filamentos de metais diferentes. E é muita tentativa e erro para uma pessoa ou outra conseguir. A partir dessa vitória, a gente faz mais tentativa e erro. Beleza. Algumas áreas você tem tentativa e erro muito fácil. É muito fácil tentar e errar. Por exemplo, gastronomia. Você pode inventar, né, a gente pode inventar fazer um prato novo. Você pega lá arroz, feijão e macarrão, fala: não, vou inovar na gastronomia. Se ficar ruim, você come ruim mesmo, você joga fora, o custo vai ser muito baixo. Como é muito fácil, barato errar nessa área, você tem muita inovação na gastronomia. Né? Então, esses dias eu estava na Itália, tinha um restaurante de Brazilian Sushi, né? Restaurante de sushi brasileiro na Itália. É uma criatividade imensa, a gente tem tudo, né, em relação a isso. Outras áreas é muito difícil você tentar e errar.
muito caro e muito difícil. Por exemplo, energia nuclear. Você vai gastar bilhões para tentar fazer uma usina diferente e, se der errado, você pode explodir a cidade. Não pode dar muito certo, né? Não à toa, as usinas atômicas, as que se usam hoje, têm aí 30, 40 anos, né? Não tem muita inovação nessa área. Conteúdo na internet. Imagine vocês a quantidade de gente que está produzindo, tem gente aqui produzindo conteúdo, que está tentando e errando para o gancho de atenção que chama a pessoa para assistir esse vídeo. É tão fácil ir errar na produção de conteúdo, de chamar a atenção dos outros, que a gente está viciado, todo mundo aqui está ali, pelo menos eu fico, às vezes quando eu durmo mal, eu fico que nem um zumbi passando novos conteúdos, né? Então, funciona muito bem, até demais, né? Mais do que a gente gostaria. Então, beleza, para a gente resolver problemas do mundo, a gente precisa dessa máquina de tentativa e erro. Mas vejam bem, em algumas áreas, a gente proíbe a tentativa e erro, a gente proíbe que essa máquina de resolução de problemas funcione. O Thiago Mitrô, uns anos atrás, ele tentou desviar, permitir, né, com a emenda de uma lei no Congresso, ele tentou permitir que o dinheiro do Fundeb pudesse ir para instituições privadas, filantrópicas. Foi um escarcéu, né? Os sindicatos dos professores não deixaram e não rolou. Eu já conversei com prefeitos de Santa Catarina que me disseram, o cara me disse assim, olha, eu gasto mais com aluno do que a mensalidade da escola privada aqui da cidade. Mas eu não posso gastar dinheiro do Fundeb com isso. Ou seja, a gente tem um único modelo de educação para todo o Brasil e é impossível inovar nessa área. Na Inglaterra existe um sistema que é assim, você está com vontade de ir... A Tamires quer abrir uma escola pública, um modelo diferente. Ela faz um projeto, ela ganha um grant inicial do governo e a partir dali se avalia. Deu certo essa escola dela? Funcionou? Se funcionou, se teve interesse dos pais, ela ganha um grant maior. Ela ganha outra. Então, gente, vamos permitir, a gente precisa, é urgente, a gente lutar contra sindicatos de professores que querem ganhar mais ensinando a mesma coisa ou ensinando menos. Vamos lutar contra eles por ter mais inovação, mais criatividade da livre iniciativa na educação pública. Obrigado. Boa. Total acordo, quero só fazer um adendo. Quem aqui, levanta a mão aí, por favor, quem vai fazer pedagogia e vai ser professor ou professora como profissão da rede básica aí. Se eu fizer essa pergunta no congresso do PT, vocês acham que vai ter gente levantando a mão? Então, nós temos primeiro, né, concordar com o Narlock, esse é o resultado do Brasil da educação estatal. Eu fui vice-prefeito, sou muito cético com a capacidade da educação estatal virar algo... Todo mundo fala, tem que fazer que nem na Coreia, priorizar a educação, pode dobrar o gasto público em educação. O resultado vai ser muito, assim, marginalmente melhor, muito parecido com o que tem hoje. O que falta na educação não é dinheiro. Nos municípios, 15% pelo menos da receita corrente líquida tem que ir para a educação, 25% para a saúde. Isso é uma fortuna no Brasil. Os resultados são pífios. O processo político tem muito pouca influência. O processo político... A democracia tem muito pouca influência no que acontece dentro da escola. Pode eleger quem quiser de prefeito. O que está acontecendo na escola, lá na ponta, passa despercebido na gestão, no dia a dia. Então, a gente tem a ilusão de que se eu eleger o fulano, vai mudar a educação do Brasil. A educação pública não vai mudar rapidamente. Isso é um processo de larguíssimo prazo. Então, vários empresários me perguntam o que eu faço para mudar a educação do Brasil. Eu digo, abre uma faculdade de pedagogia liberal, conservadora, o que você achar, cristão, o que você achar. Mas abre uma dissidência na formação de professores no Brasil, porque por ali passa
boa parte do problema. Então, nós não estamos... antes, ser professora ou professor, mas professora era uma profissão majoritariamente feminina, era uma carreira aceitável para uma mulher de classe média no Brasil. Né? Eu quero ser professora. Hoje, perguntei aqui, não vi, né? Acho que tem um desafio aí também de formação da classe de professores. Né? Nós não estamos dispostos a passar nossa vida ensinando os alunos. Né? Este é um grande desafio. Não é um problema de renda, não é um problema... Que é outra vergonha um professor da rede pública dizer que o meu aluno vai mal no IDEB porque é pobre. Isso é de colocar sobre a condição do aluno a incapacidade da rede pública de ensinar uma criança. Uma criança bem ensinada, justamente são as classes mais baixas que têm mais a ganhar com uma educação de qualidade. O gap é maior e a melhoria de vida é mais notável ainda para quem vem de baixo. É isso. Vamos encerrando aqui, começar a parte das perguntas. A gente recebeu bastante perguntas. Maior parte das perguntas sobre doutrinação. Então, o pessoal quer saber sobre doutrinação nas escolas, principalmente, nas faculdades. Então, a gente vai entrar nesse debate agora. Ricardo, veio uma pergunta para ti aqui. O Brasil tem muita gente capaz de identificar os erros do Estado, denunciar distorções e defender liberdade. Mas o que ainda falta para esses campos transformar diagnóstico em poder, poder em mudança institucional e mudança institucional em prosperidade concreta para quem trabalha, empreende, sustenta no país? Falta tempo. Estamos caminhando. Né? Falta tempo. Eu, às vezes, durmo otimista, acordo pessimista, e às vezes o contrário. Tá? Eu oscilo entre o otimismo infundado e o pessimismo catastrófico. Tá? O que eu acho? Eu acho, primeiro, a gente está crescendo, o movimento cresce. Acho que tem desafios de ordem política tremendos no Brasil. Acho que a cultura brasileira é um desafio. Por outro lado, falando de cultura, né? Vou tentar me manter no campo da cultura. Tem elementos da cultura brasileira que são extremamente liberais e são suprimidos, às vezes. Eu acho que o Brasil é um país que tem a miscigenação racial no Brasil, é uma coisa positiva, cultural. Eu acho até que, embora com os seus problemas também, mas esse sincretismo religioso brasileiro é um sintoma de um certo liberalismo na cultura, né? Tem católico que faz oferenda para Iemanjá, essa coisa brasileira, sabe? Isso é um sintoma de uma liberdade, né? Um católico que é quase espírita. Eu gosto disso num sentido de mistura cultural. Agora, eu acho que falta organização política, falta partido, falta debate político. É um sintoma da falta de educação do brasileiro, da falta de compromisso do brasileiro, de achar que a sua posição política faz alguma diferença. A gente também vive sob essa ideia de que as coisas se resolvem mesmo lá em Brasília, os donos do poder de Raimundo Faoro, isso é muito real na cultura brasileira, né? A gente, no fundo, acha que os caras lá que vão resolver isso aí, não sou eu que... Eu não adianta me envolver com política, eles que resolvem lá, os poderosos é que estão tomando as decisões. Isso é da cultura política brasileira e não é totalmente falso, né? É bem verdadeiro. Então tem muito a fazer ainda, muito a fazer. Mas eu vejo um avanço extraordinário. Eu vejo... tem um vereador aqui, né? Vereador de Apucarana, está lá, mas tem mais de um, né? Aqui também, vereador o Gessé estava aí, né? Gessé Sangalli, vereador de Porto Alegre. Um fenômeno do movimento liberal, que acho que estava há muito tempo sem conseguir ter sucessos eleitorais. Então, acho que estamos andando. Nos deem tempo e vocês verão onde vamos chegar. Boa, boa. Nós vamos até 10h50 no painel, tá? Então, infelizmente, eu não vou conseguir fazer todas as perguntas que a gente recebeu.
Depois vocês podem ter um tempo aqui também com os palestrantes, eles vão estar por ali, por baixo, aí vocês podem questioná-los o que faltar. Narlock, vamos falar sobre doutrinação nas escolas? Tá. A doutrinação na educação é um fato. Qual é o caminho para revertermos? Uma pergunta bem básica para ti. E colocarmos a educação no caminho da prosperidade. Pergunta bem simples. Olha, eu acho que o caminho é lerem os meus livros. Não, é o debate, gente. Não tem outra saída, né? Então, tem aquele movimento, por exemplo, de olho no livro didático, que é mais focado no agro, que faz um excelente trabalho. E as redes sociais, né? O pessoal fica aí reclamando que as redes sociais criaram a direita e tal. Elas são uma arma incrível para isso, né? Então, a gente tem que discutir mais. Tem que mostrar esses livros, mostrar esses professores, expor, né? A gente tem que ser mais herege, sabe? Tem que ser mais subversivo em relação a isso, né? Me parece assim que quando eu era pequeno, o fundão da classe, até meu filho me contou essa história, a professora de português dele estava dando um discurso contra o Trump, xenofobia, um negócio assim, e daí alguém de trás da escola, o ano passado isso, né? Em 2022, alguém do fundão falou assim, vai mito! E a sala toda riu, entendeu? Então, quando eu era pequeno, o subversivo, o rebelde, ele era da esquerda, né? Eu era um deles. Hoje parece que é o contrário, a turma do fundão, ela é à direita, assim, né? E a gente tem que talvez celebrar isso, celebrar essa rebeldia, entendeu? Expor esse sistema de doutrinação, né? Não tem... Eu sou meio contra regras, eu acho que o Escola Sem Partido lá, ele pisou um pouco na bola, querendo impor regras, o professor não pode falar disso, não pode falar aquilo, e tem que ser pela mudança cultural mesmo, sabe? Né? Essas mudanças institucionais, elas vão acontecendo com mudança cultural, às vezes. Como o Olavo de Carvalho falava, né? No fim ele estava certo em relação a isso. Mas o que o Ricardo falou tem uma coisa interessante, né? Imagine vocês uma pedra imensa, tá? No meio aqui desse salão. A cada 4 anos a gente elege uma pessoa que vai tentar empurrar essa pedra. Mas essa pedra é muito grande, o cara não consegue, ele fica ali 4 anos tentando empurrar, e daí a gente, bom, beleza, vamos eleger outro cara que agora vai empurrar essa pedra por mais 4 anos. Não rolou, né? O serviço público, ele se protegeu contra influências de políticos que mudam a toda hora. Então, talvez a solução seja simplesmente implodir a pedra. Muito obrigada, Ricardo e Leandro, pela palestra, Tamires também pela mediação. Gostaria também de agradecer aos nossos patrocinadores que tornaram esse evento possível. Fiesques Pizzaria, Fernandes Foquessato e Seolim Advocacia, Atlas Network, Malcom Patrimonial, Students for Liberty Brasil e Instituto Liberal.